Hello, titia chegou, minha gente! Olha só, eu vou trazer um texto aqui do Vital do ano de 2020, 19 de abril de 2020. Bem naquela época, terrorismo psicológico, tomava conta do planeta. O título é O Medo Mata Mais do que a Morte. Amados, quem vive o medo não vive a vida. O medo paralisa, adoece e mata muito mais do que qualquer outra doença. O medo não é uma coisa inata do espírito, ele foi imposto através dos milênios com a finalidade de obter controle sobre a humanidade. Antes dos arcontes invadirem o nosso planeta, a humanidade terrena não sabia o que era medo. A Terra era conhecida como Jardim do Éden. Tudo aqui era paz e os humanos viviam em harmonia com o todo. O véu do esquecimento não era tão espesso como foi nos últimos milênios. O medo é uma crença ao contrário. Ao invés de te levar para o positivo, ele te encaminha sempre para o negativo. Enquanto a confiança eleva a energia, o medo baixa suas vibrações. A confiança te faz caminhar celeremente, enquanto o medo estanca qualquer progresso. A confiança anima, já o medo provoca desânimo. O medo é com certeza a causa dos maiores fracassos da humanidade. Ele é tão poderoso que adentra a maioria dos pensamentos, limita as ações de tal forma que, uma vez encarnado, o homem passa grande parte do tempo pensando e temendo a morte. E assim, muitos vivem de forma tão limitada que perdem o melhor da vida, ou seja, viver. Todas as causas do medo estão na falta de conhecimento. Por exemplo, o medo da morte. Quando você souber a verdade, esse medo deixará de existir para sempre. Vou demonstrar aqui nesse texto de hoje como funciona um projeto encarnatório que é tão maravilhoso e cada um deve se orgulhar dele, pois de tão perfeito que é, poucos conseguem entendê-lo. Em primeiro lugar, é preciso ter consciência que todos nós somos espíritos imortais. A morte do corpo físico é apenas uma oportunidade que o espírito tem de passar para uma dimensão acima e livre do peso da matéria. Sua consciência se alarga, possibilitando assim a visão de sua vida continuada e do progresso que ele está fazendo. No além-túmulo, o espírito passa por um período um pouco confuso entre o velório e a recuperação plena de sua consciência depois de ter sido acolhido e orientado nas colônias espirituais. Já escrevi aqui sobre esta fase há algum tempo. Os livros de Kardec ajudam muito nesse entendimento. Lá no plano astral, uma vez que o espírito já avaliou e compreendeu os erros e acertos da sua última existência, aqui na forma humana, ele entende que chegou a hora de recapitular as lições como humano encarnado. Então, se prepara para uma nova encarnação. Tem ele todo o amparo necessário por parte de espíritos mais elevados que o orientam nos propósitos futuros. Podemos comparar a um mestrado, onde um orientador faz o acompanhamento do projeto. Esse espírito que o orienta depois o acompanhará por toda a existência como seu anjo da guarda. Isso é um fato realmente comovente, pois é sabido que todos temos muito mais amparo do que possamos imaginar. Nos projetos do espírito candidato à reencarnação, ele coloca todos os propósitos e estipula um tempo necessário para concluí-lo. Pode ser 50 anos, 80 anos, 20 anos ou qualquer idade. Ninguém mais pode mudar isso. Se ele escolheu que precisa de 90 anos para concluir o aprendizado, nada, mas nada mesmo, vai fazer com que ele morra antes dos 90 anos. Inclusive é ele que escolhe a forma, a doença ou não que provocará seu desencarne. Isso é lei divina, uma lei soberana, tanto é que somente ele próprio pode antecipar sua morte, que seria então através do suicídio. Suicídio que pode ser voluntário ou involuntário. Voluntário é quando ele quer de fato dar fim à sua vida terrena e o faz conscientemente. Involuntário quando algum fator muito extremo que foge do seu controle o impele ao ato. Ou então quando ele se entrega aos vícios de toda a ordem ou a riscos desnecessários que podem eventualmente pôr fim à sua existência de forma antecipada. Outro dado muito importante é o seguinte: sabendo o espírito encarnante que, uma vez no corpo físico, vai ser envolto pelo véu do esquecimento, tem ele a garantia de que fatos e coisas se sucederão em sua vida naturalmente, a fim de que ele possa executar, experienciar e aprender as lições às quais se propôs nessa atual encarnação. Tudo aquilo que ele precisa vai acontecer na sua vida. Ninguém pode impedir isso. Sendo assim, cada um vai passar pelo que precisa passar e, por outro lado,
Ninguém vai passar pelo que não precisa. Isso é fantástico, é de uma perfeição incrível. Mesmo que muitos amaldiçoem a vida, é somente após o desencarne que o espírito vai entender que cada momento de dor ou desconforto que viveu aqui na matéria era de fato a experiência que ele precisava. Tudo vai sempre obedecer à lei de causa e efeito, mesmo porque tudo é um projeto do próprio espírito encarnado. Nada, absolutamente nada acontece por outra razão que não seja aquela que cada um estipulou para si mesmo. Então, do que você tem medo mesmo? Viva a vida bem vivida, viva o presente, pois o presente é de fato um presente. O presente é o único momento que temos a toda hora. O passado nos ensinou e o futuro podemos moldá-lo de acordo com o que fazemos hoje. Tudo isso é realmente maravilhoso. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Esse texto, o Vital tem falado disso aqui muitas e muitas vezes, especialmente nos últimos áudios dele. Mas tá aqui um texto antigo, relativamente antigo, tem 4 anos, abril, né? 19 de abril de 2020, onde ele esmiuça mais uma vez essa questão do plano de almas. Tem um texto chamado, acho que é Conheça o Teu Anjo da Guarda, eu acho que eu até já fiz aqui, e que ele dá mais detalhes, né? Que o anjo de guarda é justamente o coordenador do nosso processo reencarnatório, que nos acompanha ao longo de uma vida ou de várias. O fato é que, se eu estive lá, do outro lado do véu, sentei com uma galera, ou mesmo com um coordenador, e escrevi tudo o que eu precisava passar na minha vida, eu vou ter medo do quê? Se fui eu que escolhi. Escolhi porque era necessário. Que não há nada e ninguém que possa interferir no meu plano ou impor algo que não esteja de acordo com o meu plano. Meu Deus, se a gente entender isso de verdade, esse medo vira pó. O medo não é do espírito humano. O medo é um programa que foi instalado. Tem um texto do Vital. O medo é um software instalado na mente 3D. É preciso desprogramar. O contrário do amor é o medo, não é o ódio, é o medo. Qual é o antídoto do medo? É o amor. E a gente consegue viver o amor vivendo o presente, amando tudo que se faz, amando o que está ao seu redor, amando quem está ao seu redor. Do que adianta ficar com medo do que aconteceu? Eu sei que existem marcas que estão muitas vezes, inclusive no nosso perispírito, que a gente traz de vidas passadas. Mas aquelas marcas se referem a algo que aconteceu, não necessariamente vai acontecer de novo. Medo do futuro. Como é que a gente pode ter medo de uma coisa que a gente não sabe? E mais, como é que eu posso ter medo de algo sabendo que eu crio esse algo? As lições que vêm porque eu pedi. Mesmo certas coisas assim que a gente fala, não é possível que um ser humano pediu para passar por isso. Pediu. Provavelmente pediu. A nossa mente 3D é tão coisinho, que a gente não consegue vislumbrar isso. Como que eu vou pedir para passar por certa situação, às vezes terrível, né, que deixa um trauma violento? Não é possível. Mas a questão é que o sistema incutiu muitas crenças na nossa mente. E são elas que acabam muitas vezes limitando, prejudicando, não nos permitindo seguir a vida. Entre elas o próprio medo, a culpa, o remorso, por aí vai. Afe Maria, a fila é grande. Se eu trago a minha consciência para o presente, olha, eu estou aqui agora. O que eu posso fazer hoje? Seja para melhorar aspectos, né, que eu trago do passado, que seja. Mas não para ficar preso naquele episódio, preso naquela dor. A gente não precisa ficar preso nisso para seguir em frente, gente. Não tem necessidade nenhuma. Quem disse que precisa disso? Eu não mudo o passado, crianças. Não mudo o passado. Eu me modifico hoje e automaticamente aí eu posso modificar minha linha de tempo futura, que é construída no meu agora, meu hoje. É repetitivo, mas é necessário. É muito necessário. A gente precisa aprender a cortar os laços com o passado.
a trazer do passado aprendizado. Só isso. A olhar para trás e dizer, aprendi com aquela situação. Olhar para o passado e dizer, puxa vida, que legal que eu consegui superar isso. Olhar para o passado e dizer, puxa vida, agora eu entendi. Olhar para o passado e simplesmente dizer, quer saber? Fica aí que eu não quero mais saber de você, não. Fui. Agradeço, mas te largo aí. Olhar para o passado sabendo o que passou. Que não adianta remoer, não adianta se culpar, e se risca esta expressão do seu vocabulário, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse dito, e se, esqueça, pula não, enterra, faz que nem gato, enterra, não adianta, e se é tortura mental e psicológica, você não pode fazer absolutamente nada com essa expressão. Se tivesse que ser diferente, teria sido. Você teria tomado outra atitude, você teria feito diferente, dito diferente. Teria. Tudo foi como deve ser. Olha a leveza que esta expressão traz. Tudo foi como tinha que ser. Porque se não fosse daquela forma, eu não extrairia os ensinamentos necessários. Eu não me tornaria a pessoa que eu sou hoje. Eu não aprenderia o que eu precisava aprender. No mundo de provas e expiações, geralmente o aprendizado é pela dor. Não precisa ser, mas geralmente é. Infelizmente. Esta realidade está sendo transformada porque a Terra está no seu movimento de transição para atingir novos patamares vibracionais e energéticos, e a humanidade que fizer o seu trabalho interno na mesma direção vai com ela. O que é esse trabalho energético? É soltar o passado, é soltar o medo, é soltar a culpa, é soltar a competição, a angústia, o ego exacerbado, a maledicência, a raiva, o ranço, a condenação. É soltar tudo isso. É olhar para o agora. Nossa, quantas vezes, né? A gente vê pessoas que carregam aí ressentimento, sei lá, de 20, 30, 40, 50, 60 anos de outra pessoa. Às vezes nem lembra por quê, mas carrega o ressentimento. É beber o veneno e esperar que o outro morra. Olha o malefício que a gente muitas vezes traz para a vida da gente por bobagem. Tem aquela frasezinha porreta. Entre ser feliz e estar certo, eu prefiro ser feliz ou estar em paz, né? Entre estar em paz e estar certo, eu prefiro estar em paz. Porque estar certo é relativo. Essa é a real. Eu posso estar certa numa situação que o outro acha que eu estou errada e vice-versa. Vai ficar batendo cabeça pra quê, minha gente? O medo mata mais do que a morte. Nessa época aqui, plena fraudemia, foi um festival de canalhas, não é? Vestido do alto da sua arrogância e soberba, se colocando acima do bem e do mal, dizendo às pessoas o que elas deveriam fazer. Promoveram um biólogo, autoridade máxima na área de epidemias, um biólogo. Cadê esse cara? Onde é que ele foi parar? Promoveram verdadeiros boçais, autoridades máximas no mundo inteiro, verdadeiros bandidos. Mas assim como o plano de alma de cada um é cumprido, porque a justiça nas leis universais ela é perfeita, ela já está sendo operacionalizada para esses boçais. Eu não tenho a menor dúvida. Estão. Porque a lei de retorno, ó, vapt, vupt, já dizia o saudoso professor Raimundo. Não dá mais tempo. Então, nesse período desse texto do Vital, em abril de 2020, começava, né, no Brasil, fechou em março de 2020. Estávamos aí no pico. Aliás, foram tantos momentos de pico, né? Mas estávamos aí em franca ascensão da grande mentirada que destruiu famílias, separou pessoas, adoeceu milhares e milhares e matou muitos pelo medo. Muita gente morreu de medo mesmo. Não teve nada a ver com a doença. É porque a doença gerava dinheiro, né? Para as instituições. Aqui no estado de São Paulo era R$18 mil cada um que fazia a passagem.
que configurasse lá que era coronga. Pelo amor de Deus, gente. O que é que vai acontecer com pessoas que se prestaram a este papel desprezível de não dar a chance aos familiares, eu acompanhei isso de perto, de se despedirem dos seus entes? Autópsia? Nem pensar. É claro, os números eram super faturados, vamos dizer assim, não é? Mas os planos de alma estão sendo cumpridos. Eu não tenho que ter medo se fui eu que pedi, né, para passar por certas lições. Não é fulano, cicrano ou beltrano que vai modificar meu plano. Agora é aquilo, a cada um, segundo as suas obras. Nunca houve tanta luz sobre este planeta. Não à toa a gente enxerga tantas verdades. Agora a gente precisa colocar luz sobre os nossos medos e entender que não há o que temer, pois somos filhos da fonte. E como filhos da fonte, nós somos criadores da nossa realidade. Eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos ainda assistir aí um grande espetáculo de restauração da humanidade a partir do momento que ela entender que ela detém um poder que os escuros fizeram de tudo para que a humanidade não acessasse. Muitos já estão acessando, muitos já sabem que são sementes e o que vieram fazer aqui. E como a gente sabe que a equivalência, né, entre, o Vital já falou, um desperto equivale a 1000, David Hawkins já fez aquele estudo, uma pessoa que vibra no amor neutraliza 750 mil, fica fácil saber que de fato não há necessidade de um número muito grande de consciências despertas ou vibrando em elevadas frequências para neutralizar o mal. É claro que quanto mais gente, melhor. E, apesar do medo, eu sei que a humanidade é boníssima. A maior parte, no meu entendimento, é boníssima. Mas, lamentavelmente, tem a mente turvada e programada pelo medo. Medo de tudo. Medo de morrer, medo de viver, medo de amar, medo de sofrer. Sendo que a vida é uma possibilidade de vivências e experiências únicas e extraordinárias. Vejam como o plano divino ele é perfeito. Você vai atravessar tudo aquilo que você mesmo determinou no seu plano. O universo, a vida vai colocar no seu caminho. Você não precisa ter medo de nada, nem de não conseguir cumprir seu plano, que aí a escolha é sua. Mas a vida vai trazer os elementos, todos os elementos. Por isso que às vezes acontecem coisas tão extraordinárias, né? Histórias que a gente ouve que você fala, nossa, mas como que isso pode acontecer? Encontros, desencontros e por aí vai. Porque o universo se movimenta para que esses planos sejam cumpridos. E se não há a menor possibilidade de alguém interferir no meu plano, ora as bolas, eu não tenho nada o que temer. A única pessoa que pode falhar no plano sou eu. Inclusive pela questão do tempo. A única forma de você comprometer o seu tempo, o tempo do seu plano de alma, é pelo suicídio, é uma escolha sua. Ninguém escreve no seu plano que vai se suicidar. Essa é uma decisão tomada quando você está encarnado. Acidentes, sei lá, qualquer tipo de morte que não seja o suicídio, no meu entendimento, é porque chegou a hora. Eu já ouvi gente dizer que existem casos em que a pessoa parte antes da hora. Não sei se isso é possível. Até acredito que possa ser, mas em acordo. A pessoa em desdobramento por algum fator, vamos supor, aconteceu aí essa fraudemia. Muita gente pode ter pedido para ir antes de começar, porque não queria atravessar aquele período. Isso aí eu acredito, porque eu tenho um caso próximo de mim que me faz acreditar nisso. Também não posso bater martelo. Mas algo que foi pré-acordado. Como existe também o fato de você conseguir uma moratória, né? Desencarnaria com, sei lá, 80, olha,
Foi concedido aqui mais um tempo para você realizar o que precisa. Eu não acho que na espiritualidade as coisas sejam engessadas, mas elas são muito bem estruturadas. Então não é por acaso. Ó, aquele ali, ó. Dá mais 5 anos lá para ele. Pega aquele ali e traz logo. Não. Isso não. Né? A gente se desdobra todas as noites, estamos em contato com o plano espiritual e diante de tudo que nós estamos vendo acontecer, eu tenho certeza absoluta que muitos assuntos são tratados e muitas decisões são tomadas que podem trazer algum tipo de mudança dentro do plano de alma. Eu até falou disso um dia desses, né? Mas trazendo para o aspecto justamente da escolha, você pode mudar o seu plano de alma se você coloca lá determinada situação e quando ela chega você age de uma forma diferente daquela que seria mais adequada para você experienciar aquela lição. Enfim, nesse momento do planeta, a gente não pode descartar nenhuma possibilidade, até porque o plano espiritual é algo assim incrível, não é, minha gente? Mas é isso aí. Desprogramem-se do medo. Vocês são divinos. Não são vocês que têm que ter medo de nada. De jeito nenhum. Quem tem que ter medo da gente é quem vive nas trevas. Porque eles sabem que o tempo deles acabou. Acenda sua luz. Tem um texto do Vital. Eu já fiz, eu acho. A sua luz ofusca os escuros. Não, acho que isso eu estou para fazer. Eu vou fazer alguns textos antigos do Vital aí para os próximos dias também. Tem um que é a tua luz ofusca os escuros. E ofusca mesmo. Eles morrem de medo da luz. Acenda sua luz. Certo, minha gente? Fica aí, então, esse tudo Vital. Eu volto num próximo conteúdo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Abraço pro Vital, né? Conteúdo do Vital, eu sempre gosto de mandar um abraço para ele. Um abraço para você, Vital, meu querido. E para vocês, crianças, um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.